Imagine perfurar um poço na sua própria terra e descobrir petróleo. Agora, imagine que, por causa disso, você não pode mais usar sua própria propriedade, nem mesmo para tirar água. Parece absurdo, pois é exatamente o que aconteceu com um agricultor no interior do Ceará. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Esse artigo foi sugerido por Peter Só Fala os Mesmos Apelidos, escrito por Jason Smuts, revisado por historiador libertário e narrado por Lea Far. Sidrônio Moreira tem 63 anos, mora em Tabuleiro do Norte, no interior do Ceará, e enfrenta um problema que não deveria ser difícil de resolver em 2026. Não tem água encanada suficiente para passar o mês. A adutora que abastece a região às vezes simplesmente não chega, forçando a família a pagar um caminhão-pipa para entregar a água que a concessionária não consegue enviar. Para contornar essa dependência, o agricultor cearense faz o que qualquer pessoa razoável faria. Decidiu perfurar um poço na própria terra. Pegou um empréstimo e juntou economias, gastando cerca de R$ 15.000 para fazer a perfuração. Mas o que subiu do poço do senhor Sidrônio não era água. Era um líquido preto, espesso, com cheiro de combustível. A família filmou todo o processo, registrando o momento em que a substância preta começa a jorrar da terra. O Instituto Federal do Ceará foi chamado e realizou testes preliminares que apontaram características físico-químicas semelhantes ao petróleo produzido em Campos da Bacia Potiguar, região conhecida pela exploração de hidrocarbonetos entre Ceará e Rio Grande do Norte. A suspeita era séria o suficiente para que, em julho de 2025, a família notificasse formalmente a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Técnicos da agência visitaram o sítio apenas em março de 2026, realizaram inspeção visual, conversaram com os moradores, não coletaram amostras no local e foram embora, deixando uma orientação. Isole a área, não perfure mais nada e aguarde. A justificativa era que a substância poderia ser tóxica. A família continua comprando água de caminhão-pipa, mas agora o sofrimento da família do sertanejo acabou. Graças à descoberta em seu terreno, eles terão condições de viverem confortavelmente, não é? Isso é o que a maioria das pessoas pensa que ocorre quando alguém acha petróleo em suas terras. Graças à sorte, o felizardo não vai mais precisar trabalhar e poderá viver nas Bahamas, sendo bancado pelas vendas da extração de petróleo em suas terras. Mas no Brasil, uma descoberta como essa, que seria motivo de comemoração em qualquer outro lugar do mundo, pode se tornar o início de um pesadelo burocrático sem ganhos substanciais ao dono do terreno. O artigo 176 da Constituição Federal de 1988 estabelece que jazidas e recursos minerais constituem propriedade distinta do solo e pertencem à União. Não importa se você comprou o terreno, se sua família vive nele há gerações, se você perfurou com seu próprio dinheiro ou se foi você quem encontrou o recurso. O que está abaixo da terra é federal desde antes de você nascer. A exploração só pode ocorrer mediante autorização ou concessão da União e a Agência Nacional do Petróleo existe exatamente para administrar esse monopólio. Nenhum particular negocia diretamente. Nenhum proprietário decide se quando ou como o recurso será extraído. Qualquer tentativa de armazenagem, extração ou venda particular é crime federal, podendo ser enquadrado como usurpação de matéria-prima da União e extração mineral sem licença. Essa estrutura não é novidade da redemocratização. É herança direta do Estado desenvolvimentista de Getúlio Vargas nos anos 1950, quando a criação da Petrobras consolidou a lógica de que o petróleo brasileiro pertence ao país e não a quem eventualmente o encontre. O mesmo artigo 176, no parágrafo 2º,
garante ao proprietário do solo participação nos resultados da lavra, na forma e no valor que a lei dispuser. O Congresso regulamentou isso em 0,5% a 1% da produção bruta por poço. Não é um royalty negociado, não é o fruto de uma transação voluntária entre partes. É o valor que o legislador achou razoável pagar a quem teve a infelicidade de ter petróleo debaixo da casa. Para ter uma referência, nos Estados Unidos, os royalties privados sobre produção em terra costumam começar em 12,5% e chegam com frequência a 25%, fruto de contratos negociados diretamente entre proprietário e empresa exploradora. A diferença não é só no valor, mas também na possibilidade de ser dono de um ativo e poder negociar livremente sobre ele. O que acontece com o terreno de Sidrônio enquanto o Estado delibera é, talvez, o aspecto mais cruel de toda essa história. A partir da notificação, a ANP, o sítio entrou num limbo administrativo sem prazo definido, e durante esse processo, a família não poderá extrair água do terreno, mantendo a dependência de caminhões-pipa por tempo indeterminado. Novas perfurações estão proibidas. A área precisa ser isolada. Qualquer tentativa de usar, comercializar ou desenvolver o que está sob o solo pode configurar crime contra o patrimônio público. Sidrônio não é suspeito de nada, nem violou lei alguma, mas o efeito prático sobre sua propriedade é o mesmo que uma interdição. Para que algo mude, é preciso percorrer uma cadeia de decisões estatais encadeadas. Em primeiro lugar, a ANP precisa confirmar laboratorialmente que é petróleo. Além disso, ainda precisa avaliar se a jazida é economicamente viável e se a área precisa ser incluída em algum bloco de concessão. Depois, uma empresa precisa vencer um leilão e só então começa a extração, que pode levar mais anos ainda. Cada etapa depende de decisão de um ente público distinto. Nenhuma tem prazo legal que proteja Sidrônio. Se tudo correr bem, sobretudo para o governo, o provável desfecho para ele é ser desapropriado. A legislação prevê indenização pelo valor de mercado do terreno, não pelo valor do que está abaixo dele. O Estado paga pelo chão porque o que está embaixo sempre foi dele. Depois disso, Sidrônio passa a receber entre 0,5% e 1% de uma produção que pode levar anos para começar, se um dia começar. E se a jazida for considerada economicamente inviável, o Estado não paga nada pelo tempo de espera, não compensa a proibição de uso, não reembolsará a perfuração interditada. O terreno volta a ser inteiramente do agricultor cearense, com todas as restrições acumuladas e nenhuma compensação pelos anos sem água ou pelo empréstimo que a família contraiu para fazer o processo. Sidrônio Moreira não procurou o Estado, não pediu subsídio, não solicitou licença, não dependeu de nenhuma política pública para fazer o que fez. Ele tentou resolver sozinho um problema que o Estado claramente não havia resolvido para ele. O Estado não estava lá quando faltava água, quando o empréstimo foi assinado, não estava quando a broca desceu 40 metros no solo seco do Ceará. Ele chegou lá apenas quando havia algo potencialmente valioso para administrar, trazendo consigo uma lista de coisas que Sidrônio não pôde mais fazer na própria terra. Esse trágico caso, infelizmente, não é raro no Brasil. Ele representa a legislação positivada, funcionando exatamente como foi projetada para atuar. E para entender isso, vale olhar com mais atenção para o que a legislação brasileira entende por propriedade privada, porque o conceito aqui é consideravelmente mais frágil do que parece. A Constituição garante o direito de propriedade no artigo 5º, inciso 22º. No inciso seguinte, o 23º, já condiciona: a propriedade atenderá à sua função social. O artigo 170 repete a subordinação no capítulo da ordem econômica. O Código Civil de 2002 vai além. No artigo 1228,
O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com suas finalidades econômicas e sociais. O parágrafo 3º do mesmo artigo deixa explícito que o proprietário pode ser privado de sua posse por necessidade, utilidade pública ou interesse social. Quem define o que é interesse social, o que constitui utilidade pública e quando a função social está sendo cumprida? O Estado. Sempre o Estado. Não é preciso recorrer a pensadores como Murray Rothbard ou John Locke para perceber o problema, mas vale fazê-lo porque eles formularam com precisão o que a intuição e a razão já sugerem. Para Locke, a propriedade nasce do trabalho misturado à terra. É o esforço do indivíduo sobre um recurso que gera o título legítimo de posse, não uma concessão do soberano. Rothbard concorda com Locke e ainda diz que qualquer transferência coercitiva de propriedade, independentemente do nome jurídico que receba, é uma violação de direito natural. Desapropriação por utilidade pública, expropriação de subsolo por interesse nacional, regulação que proíbe o uso de um recurso privado sem compensação imediata, tudo isso, sob a visão libertária, é variação do mesmo fenômeno. No Brasil, o cidadão é proprietário da superfície enquanto ela não tiver valor estratégico. Quando tiver, o interesse público aparece, a função social é invocada e o Estado determina os termos. Essa não é propriedade privada no sentido que a palavra tem em sistemas que respeitam o direito individual. É usufruto com ilusão de titularidade. Você pode plantar, construir e viver na terra, mas o contrato tem cláusulas que você nunca assinou e que o Estado pode acionar quando quiser. Sidrônio Moreira assumiu o risco financeiro com recursos próprios, trabalhou na própria terra e fez uma descoberta que, em qualquer sistema que respeite a propriedade privada individual de forma plena, seria inteiramente sua. Pela ética libertária, o trabalho e o risco são os títulos de propriedade mais legítimos que existem, porque nascem da ação voluntária do indivíduo, sem coerção e sem dependência de terceiros, numa terra que não tinha outro dono. Poderíamos parar por aqui, pois a natureza antiética de tal legislação já é suficiente para condená-la, mas do ponto de vista da eficiência, o argumento é igualmente forte. O monopólio estatal sobre o petróleo brasileiro não garante que os recursos serão explorados, não garante que o proprietário do terreno terá sua vida melhorada e não garantiu, historicamente, que a gestão seria honesta. A empresa estatal criada para gerir essa riqueza nacional protagonizou o maior escândalo de corrupção já investigado no país. Bilhões desviados, contratos superfaturados, políticos comprados por anos. Esse é o fruto concreto do modelo em que o Estado centraliza a decisão sobre riquezas que estão fisicamente na terra de cidadãos privados. No modelo de propriedade plena, sobre o subsolo, Sidrônio poderia negociar diretamente com empresas interessadas na exploração, receber altos royalties de mercado, atrair capital privado para sua propriedade e resolver de uma vez o problema de água que motivou tudo isso. Ninguém precisaria de leilão federal, concessão pública ou benevolência burocrática. O incentivo estaria posto de forma natural. Quem encontra um recurso valioso tem motivação para desenvolvê-lo, e quem quer explorá-lo tem motivação para fechar um bom negócio com o dono. A eficiência não seria um objetivo de política pública, seria a consequência direta de deixar as pessoas fazerem transações voluntárias com aquilo que é genuinamente delas. Mas enquanto a lei continuar tratando o trabalho do indivíduo como fundamento tributável e não como fundamento de posse, pessoas como o Sidrônio deixarão de enriquecer com recursos minerais encontrados em suas propriedades. Será o retrato fiel de um país onde a propriedade privada não é um direito, mas sim uma permissão temporária. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima.